Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus e também escreveu o Evangelho de Mateus. Nos dias segunda, quarta e sexta-feira vou trazer para todos vocês lerem e ouvir do capítulo 1 até o último capítulo 28. Para você ler e ouvir à noite a partir das 20 horas. Antes de dormir. Para você ter um sono tranquilo e acordar abençoado logo pela manhã. Deus te encha de luz, saúde, paz e vitórias. Hoje, vamos ler e ouvir Evangelho de Mateus 14. 1. Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. 2. E disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. 3. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. 4. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. 5. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes. 7. Que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. 8. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. 9. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. 10. E mandou decapitar João na prisão. 11. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. 12. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. 16. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dêem-lhes vocês algo para comer. 17. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 18. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem. Sou eu. Não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem, de pequena fé, por que você duvidou? 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genizaré. 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. 36. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados.
Deixe seu like e inscreva-se no meu canal, Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitórias.